ter saúde não é uma questão de sorte, é atitude. E, de fato, né, todos os estudos dos últimos anos, sobretudo em relação à chamada epigenética, né, que desde que eu comecei a estudar aí na década de 90 e até hoje, né, eu me impressiono positivamente como o quanto a saúde realmente está nas nossas mãos e não é uma questão aleatória, não é uma questão genética. E dar essa notícia, né, claro que ela vem com muitas informações adicionais, mas dar essa notícia é muito bom para quem já está doente, mas também para quem quer evitar doenças. Então, a gente tinha uma ideia, né, principalmente aí na minha juventude, de que, nossa, será que eu vou ter tal doença? Será que eu vou ter a mesma doença que meu pai teve, que minha mãe teve? Então, quer dizer, a gente via muito mais por uma questão de sorte, né, uma questão de hereditariedade, ter ou não uma doença, e hoje, com estudos, ou seja, tudo baseado em ciência, a gente sabe que mais de 90% dos casos de despertar as doenças em nós é uma questão de atitude ou falta dela, claro, que a doença pode despertar. Então, quer dizer, está muito mais nas nossas mãos do que de uma maneira aleatória. E, claro, né, a naturopatia, nos seus diversos segmentos, né, da promoção da saúde, seja na orientação da parte nutricional, né, nós temos aí disciplinas na faculdade de dietoterapia, de terapia nutricional e tantas outras formas de melhorarmos a nossa saúde através de bons hábitos alimentares, mas também das ferramentas terapêuticas que nós utilizamos. Porque a gente sabe também, Flaviano, são dados estatísticos dos Estados Unidos, que a terceira causa de morte nos Estados Unidos é exatamente medicamentos químicos prescritos por profissionais da área de saúde. Nem é a automedicação. Ou seja, quando a gente pode evitar de ir para os químicos, que em alguns casos eles são necessários, mas quando a gente pode evitar, você está gerando saúde com isso. Quando você, ao invés de tomar um analgésico para dor de cabeça, estou com dor de cabeça, deixa eu tomar um analgésico. Algumas plantas, como chás, um chazinho pode resolver ali a sua dor de cabeça sem te levar a um efeito colateral grave. Né? Poucas pessoas sabem, mas os analgésicos mais utilizados para dores de cabeça, né, os que são vendidos facilmente aí, todo mundo conhece os nomes, causam, por exemplo, insuficiência do fígado ou insuficiência renal. Se a pessoa utilizar demais, ela pode cair numa hemodiálise e ela não tem consciência disso, né? Tudo bem, todo mundo sabe que remédio químico pode trazer algum malefício, principalmente quando não é prescrito por profissional. Mas, mais do que saber disso, precisamos de colocar em prática, né? Ter atitude. E essa atitude, eu não tenho dúvida nenhuma, que é uma atitude de forma natural. É melhorando os nossos hábitos de atividade física, melhorando a nossa ingestão de água e a qualidade da água, melhorando aí a nossa alimentação e, sobretudo, buscando recursos naturais antes dos recursos químicos, quando possível, é claro. Então, essa é a dica de hoje. Uma dica importante, né, para as pessoas poderem entender realmente o seu papel quando o assunto é prevenção, né, Ramon? Aí eu queria até aproveitar para trazer uma ilustração simples, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas têm aquela indicação de predisposição, né? A ter diabetes, hipertensão. A predisposição não quer dizer que você vai ter, né? Não. Você pode evitar isso com hábitos naturais e saudáveis. Com certeza, né? E até as diretrizes, né, nacionais que em 2025, né, foram instituídas aí, você falou aí da prevenção, da predisposição, e as diretrizes colocaram o quê? Como a pressão arterial de 12/8 até 14/9 como uma predisposição à hipertensão ou a chamada pré-hipertensão. Muita gente distorceu isso, né? Isso é para isso, é para aquilo. Não, eu acho que é um alerta muito importante para todo mundo e a recomendação, principalmente as diretrizes nacionais, as brasileiras, foram mais bem estruturadas do que as diretrizes europeias, na minha opinião, quando eu estudei as duas diretrizes. Entendendo que com ações simples, com atitudes, você pode prevenir facilmente uma hipertensão arterial sistêmica. Né? Será que eu vou ter pressão alta? Será que não vou ter? Quando tiver, vai tomar remédio. Pois é, mas você pode fazer muita coisa que vai prevenir a pressão alta. E hoje os estudos apontam como a maior causa da hipertensão arterial sistêmica o pico glicêmico, né? A resistência insulínica. Então, quer dizer, se você modifica seus hábitos alimentares em relação ao pico glicêmico, você pode estar prevenindo ou mesmo melhorando a sua condição de hipertensão. Então, como você disse, Flaviano,
é isso, é uma atitude, né, que a gente tem que ter. Claro que você tem que ter o conhecimento, e muitas vezes você vai ter que buscá-lo aí com profissionais de preferência naturistas, mas se você coloca em prática, você evita doenças e muitas vezes melhora a condição da doença já instalada. Uma das dicas que você sempre fala, e a gente tem que reforçar aqui, né, Ramon? Que é diminuir os processados, né? Ah, que legal você lembrar disso. E eu acho que esse caminho, Flaviano, talvez seja o caminho mais importante para a gente prevenir doenças, para a gente gerar saúde, né? As pessoas entenderem. Eu tenho divulgado nas minhas redes sociais, tenho falado muito para os meus pacientes em consultório, a diferença entre alimento e produtos alimentícios processados. A maior parte dos brasileiros, isso também é dado estatístico, me parece que os brasileiros, 75% do que o brasileiro come num dia são processados, não são alimentos de verdade. Né? Se você se assustou com esse dado, é isso mesmo, olha só. Então, as pessoas às vezes não entendem, mas por que a saúde brasileira está piorando tanto? Uma das razões é essa. A maior parte do que se ingere hoje, isso são dados sérios e estatísticos, são processados. Né? A pessoa não faz ideia do que aquele preparado ali, aquela quitanda, aquele pãozinho, aquele bolo, aquilo, tudo que a gente come no café da manhã, no café da tarde, é 100% processados. E a gente está deixando de ingerir o que nos gera saúde, o que tem nutrientes, que são a comida de verdade, né? Que é o alimento. Então, isso que você fala reforça muito o tema de hoje, Flaviano, que é se a gente muda essa pequena coisa. Posso comer processados? Claro que posso. O problema é que ele está predominando a minha alimentação. E aí que vai me gerar doença ao invés de saúde. Se eu deixar esse processado para de vez em quando, final de semana, alguma coisa, eu vou ter muito mais autonomia na minha própria saúde. Como eu sempre falo, o telefone fica à sua disposição para você participar, 99326228, é o telefone que você pode fazer a sua pergunta, tá? Quer registrar aqui a mensagem do Flávio? Ele quer saber o seguinte, Ramon, qual a dica para enxaqueca? Tem algum produto natural que pode me ajudar? Ah, tem sim. Flávio, né? Isso. Flávio, um abraço, bom dia, obrigado pela pergunta e participação. Então, Flávio, muitas das dores de cabeça são algumas disfunções metabólicas, né, do aparelho digestório. Então, muitas vezes, a ingestão aí dos lácteos, né, muitas dores de cabeça, os lácteos podem estar por detrás. Então, uma pessoa que às vezes diminui ou retira o leite que ele toma do dia, pode ser que já haja uma melhora na enxaqueca, né? Outro fator aí muito importante, a desidratação. Então, tomar água na quantidade, na qualidade devida, né? De repente adicionar aí os chamados eletrólitos para melhorar a condutibilidade da água, a eletricidade da água, fazendo com que ela chegue nos tecidos mais profundos do nosso corpo, também é outra ferramenta que pode resolver muitas das dores de cabeça. Então aí os lácteos podem ser um tipo de causa, e não é só para aquela pessoa que tem intolerância à lactose, não. Né? Para outras pessoas que nem tenham intolerância, os lácteos podem ser uma das causas de dores de cabeça. A desidratação é outra possível causa. Então, tá aí dois caminhos que já se pode tentar de casa. Mas, dentro do nosso consultório, a gente investiga. É muito comum, Flaviana, a gente ter casos de enxaquecas, de cefaleias, de dores de cabeça comum, e a gente resolver assim no primeiro mês, com tratamentos por plantas, né? São estratégias muito simples, muito seguras, e as pessoas já se livram facilmente desse problema. Então, acho que a pergunta aí do Flávio vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, Flávio. Tá aí, obrigado, hein, Flávio, pela participação. O Milton também mandou uma mensagem. Obrigado, viu, Milton? Ele quer saber o seguinte, Ramon, tem algum produto natural que é bom para dor de ouvido? Ah, sim, né? Milton, um abraço, bom dia, obrigado pela participação e pergunta. Então, as dores de ouvido recorrentes, né? Porque se for muito isolado, não seria exatamente uma baixa imunidade. Mas aquela pessoa que inflama, né? Tem as chamadas otites frequentemente, né? Uma vez por ano, pode ser que ela esteja com uma imunidade baixa. Então, melhorar essa condição se faz necessário. Muitas vezes, suplementos básicos, né? Suplementos vitamínicos, ele podem melhorar essa condição. Mas tem algumas ações naturais que podem melhorar muito isso. Uma delas é tomar própolis frequentemente. Eu vejo muito profissional da área de saúde, toma própolis todo dia e tudo mais, mas veja bem, o própolis como um potente antibiótico que é, né, antimicrobiano, antiviral, anti-inflamatório, antiprotozoário, ele não pode ser utilizado todos os dias. Se nós usamos todos os dias, nós vamos matar as bactérias ruins, mas vamos matar as bactérias boas do nosso intestino, podendo causar uma disbiose intestinal. Então,
A própolis pode ser tomada frequentemente, mas isso não significa que é todos os dias. Então, tomar própolis na dose correta, 2 vezes por semana, pode ser um bom preventivo de otites. Mas tem uma soluçãozinha que eu gosto de ensinar, Flaviana, que é muito simples, caseira, né? Que é você pegar algum óleo, né? Alguma gordura, como pode ser um óleo comum que se cozinha em casa, pode ser um azeite, e você vai pegar, colocar ele dentro de uma concha, 1 colher de sopa já é o suficiente desse óleo, desse azeite, numa concha, e você vai colocar ali uma pitadinha de orégano, uma pitadinha da casca da cebola de cabeça, por exemplo, essas 2 plantinhas já são suficientes. Levar ao fogo ali do próprio fogão, deixar ali por 2 minutinhos, né, numa decocçãozinha, depois retira, deixa esfriar, coa, e com um algodãozinho você molha ali e pinga 2 gotinhas em cada ouvido, manhã e noite. Não há otite que resista a isso, né? Você vai ter um potente efeito antibiótico natural, que vai ter um efeito antimicrobiano, vai matar bactérias, um efeito bactericida e um efeito antifúngico, se for ali, por exemplo, o orégano e também a casca da cebola. E você pode combater a otite, mas para prevenir a otite, a própolis pode ser uma ferramenta muito boa. Eu tenho aqui a participação também do Vitor, ele está dizendo que usa banha de gado todos os dias, aí ele quer saber se está certo ou se faz mal. Ele usa o quê? Banha de gado. De gado, né? Vitor, né? Isso. Vitor, um abraço, bom dia, obrigado pela participação. E pergunta, aliás, está em alta agora, né, os estudos sobre as gorduras animais, já que houve o entendimento que as gorduras saturadas dos animais, além de não entupirem as nossas veias, ajudam a desentupir. E a gordura do gado, né, o chamado sebo de boi, que é o que eu já utilizo em casa, ele tem uma proposta nutricional já importante. Muitas pessoas que apenas substituem aí a gordura que se utiliza antes, ou o óleo que se utiliza por sebo bovino, você já tem uma suplementação vitamínica e de minerais muito importante, podendo combater, inclusive, anemias mais brandas. Então, é uma proposta, é uma gordura saturada de cadeia média, ela não entope veias, repito, né? Ela não tem a chamada hidrogenação parcial. Então, uma ótima proposta para cozinharmos os nossos alimentos com o sebo bovino, né? A relação aí de ômega 3, ômega 6 da banha de porco, ela acaba sendo ainda pró-inflamatório, que os antigos chamavam de remoso, né? Remosa. E remoso nada mais é do que o que é pró-inflamatório, o que facilita a inflamação. Tanto que pessoas que fazem cirurgias ou tatuagens não podem comer carne de porco ou banha de porco nos dias para ajudar a desinflamar os pontos mais facilmente. O sebo de boi não tem nada disso, ele ajuda a desinflamar, além de ter outros benefícios. Então, boa dica aí do Vitor, viu? A gente agradece.